trabalho que iremos apresentar é a análise de estabilidade. Nós somos alunos do 8º período de Engenharia Elétrica do IFES, campus Guarapari, e esse trabalho faz parte da disciplina de Análise de Sistemas de Energia Elétrica, que é ministrada pela professora Nataliane Eringer. Nosso grupo é formado por mim, Ana Carolina Carvalho, e os alunos Eric Micaela, José Wigner Quintino, Matheus Sobrinho e Tarsis Nogueira. Nós usamos como base o capítulo 8 do livro Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. Inicialmente, podemos pontuar que o conceito de estabilidade é vasto, onde podemos citar vários problemas para serem avaliados, como a estabilidade a grandes e pequenas perturbações, análises estáticas e dinâmicas, estabilidade da tensão e outros. No estudo da estabilidade dinâmica a pequenas perturbações, é verificado se as oscilações de pequena intensidade são bem amortecidas. E esse estudo ele é baseado nas equações linearizadas da rede elétrica. Já a estabilidade estática é voltada para o conhecimento dos limites operativos em regime permanente. Na análise da estabilidade a grandes perturbações, já é investigado a capacidade do sistema elétrico de absorver os grandes impactos causados por modificações estruturais sensíveis, como, por exemplo, curto-circuito, saídas de linha, efeitos em cascata, dando origem a desligamentos temporários. Para que a operação síncrona não se desfaça, essa análise, ela se concentra na capacidade do sistema em desenvolver torques. Dessa maneira, o objetivo da estabilidade é introduzir as ideias fundamentais sobre operação estável de máquinas rotativas, como, por exemplo, os geradores e motores operando em uma rede interligada. Para isso, foi utilizado um caso simplificado da operação de um gerador conectado a um barramento infinito. Modelo elementar. No modelo clássico, é feita uma análise elementar da estabilidade do CEP, usando um equacionamento baseado em uma máquina síncrona ligada a um barramento infinito através de uma reatância, como é mostrado na imagem, sendo V com ângulo zero a tensão do barramento infinito, E com ângulo delta a tensão interna do gerador, com E fixo e delta variável, e X é a reatância total do sistema entre o barramento infinito e a tensão do gerador, podendo conter a linha, trafo e a reatância transitória da máquina. Obtenção da curva P por delta. A curva P por delta, ela representa a potência elétrica que é fornecida pelo gerador em função do ângulo. Essa figura que é mostrada no slide exemplifica essa curva, sendo uma função senoidal, como é mostrado, em que o valor máximo ele vai depender da tensão interna do gerador, E, tensão do barramento infinito, V, e a reatância, X. A representação ela é feita em PU e é adotado a potência nominal igual à potência de base de máquina síncrona. Calculamos o valor da corrente, mostrado por essa equação, com ângulo delta, o E com ângulo delta menos V, sobre a reatância. Sabendo que a fórmula de corrente conjugada é essa mostrada, dessa forma é calculada, então, a potência complexa, substituindo o E e a corrente conjugada e obtendo essa equação aqui. Fazendo o algebrismo todo aqui, chegamos nessa última linha da potência complexa. Como estamos interessados no gráfico P por delta, estamos interessados na potência ativa. Então, pegando a potência ativa aqui dessa equação, obtemos essa equação aqui mostrada, que a potência ativa é igual a EV, sendo
de delta sobre x. Vale notar, né, que como não há perdas nesse modelo elementar, a potência ativa transferida será a mesma em qualquer ponto da rede. Na condição de operação em equilíbrio, em que a potência mecânica no eixo é igual à potência elétrica transmitida, ou seja, né, a potência mecânica é constante, resultando em dois pontos de equilíbrio, com apenas um estável, como é mostrado nessa figura, né, em que temos o ponto 1 como o ponto de equilíbrio operativo, que ele é o estável, o ponto 2 como o ponto de equilíbrio instável e o ponto 3, que é a condição limite de estabilidade, né, com delta em 90 graus. Bem, agora eu vou estar comentando sobre o tema do trabalho de fato, né? Que é a análise de estabilidade. Então, para efetuar a análise de estabilidade da máquina síncrona em relação ao barramento infinito, iremos admitir que o sistema ele está operando em uma condição favorável, ou seja, uma condição de equilíbrio, em que as potências, tanto a elétrica produzida pelo gerador e a mecânica transmitida ao gerador, né, pela turbina, elas sejam iguais. Além disso, nessa condição, né, a máquina ela vai operar com velocidade constante. Então, a potência angular do rotor ela pode ser descrita segundo a fórmula a seguir, né, onde a gente tem que o ômega-r corresponde à velocidade angular do rotor, o ômega-s a velocidade síncrona de referência e o delta zero ao ângulo inicial, né? Então tem essas duas fórmulas aqui, essa mais extensa e essa compactada. Desta forma, né, o delta ele representa as mudanças angulares em relação à referência síncrona e o ômega, no caso, ele representa a velocidade relativa em relação à velocidade síncrona. Então, na condição em que estamos analisando, a gente vai supor, né, que os fenômenos eles têm uma curta duração e admitir, no caso, que a potência mecânica e o módulo de tensão interna, né, eles sejam constantes. Por isso, quando ocorrem distúrbios elétricos na rede, a gente tem a variação na potência elétrica transmitida, podendo acelerar ou ele frear a máquina síncrona, né? Então, nessa figura a gente observa a condição de equilíbrio, onde a gente tem duas soluções para o ângulo gerador em relação ao barramento infinito, né? Que é o delta, do delta zero, né? E o π menos delta zero. São esses dois aqui, ó. Esse e esse. Onde, no caso, a potência elétrica, né, e a potência mecânica são iguais. Então, agora a gente vai analisar, né? A análise ele vai ser realizada na condição de uma elevação de potência mecânica, né? Então, a elevação de potência mecânica da PM para PM1, conforme a figura, né, do slide passado. Vou voltar aqui. Esse slide, essa figura aqui, né? Então, inicialmente, o gerador ele operava com o ângulo delta zero. Agora a gente vai buscar uma condição para equilibrar, onde essa condição será o delta 1. Para que isso aconteça, ocorrerá uma aceleração positiva na velocidade, né, com uma potência mecânica 1, né, PM1, ela sendo maior que P, até o ângulo delta atingir delta 1. Ao atingir o ângulo delta 1, a aceleração ela vai ser nula, porém o rotor ele vai ter uma velocidade ainda, né, para ultrapassar o ângulo devido à inércia. Então, quando isso acontecer, a aceleração ela passa a ser negativa, agora com o PM1 menor que o P, onde o rotor ele passa a sofrer um freio eletromecânico. Então, né, a velocidade reduz até atingir um valor nulo, no máximo avanço do ângulo delta, né? E quando isso é atingido, surge uma aceleração negativa que reduz o ângulo delta.
após, né, algumas oscilações, esse ângulo estabiliza, né, em ΔI, considerando, né, as componentes de torque que causaram o amortecimento das oscilações. Os torques eles são proporcionais às acelerações angulares, e como estamos, né, como a gente está tratando de torques iguais às potências em valores por unidade, a gente conhece as acelerações, né, a gente conhece a aceleração pela diferença entre a potência mecânica e a potência elétrica, onde essa potência, né, essa diferença, essa nova potência calculada, ela é chamada de potência acelerante. Então agora a gente vai analisar o acontecimento de um curto-circuito trifásico aplicado no terminal da máquina síncrona durante um certo período de tempo, né? Esse período de tempo ele é dado pelo tempo de eliminação, né, do defeito pelo disjuntor, que a gente vai supor que aconteça quando delta for igual a zero, quando delta for igual a delta A, e que o ângulo que ocorre a abertura, que é o ângulo, né, que ocorre a abertura do disjuntor. Então, a reatância x1 e a reatância interna x2, né, mostradas aqui, elas correspondem à reatância interna do gerador e à reatância da linha, respectivamente, né, que conecta o gerador ao barramento finito. Durante o curto-circuito, a potência elétrica transmitida ela será nula, porque a tensão terminal também será nula. Então, nesse caso, a potência mecânica ela fica maior que a potência elétrica, e a máquina ela começa a acelerar com velocidade superando a velocidade síncrona, devido à elevação da velocidade, né? O ângulo delta do rotor ele vai aumentar também. Isso pode ser visto na figura do próximo slide, que é esse aqui. Então, o ângulo delta zero, né, esse aqui, ele vai aumentar até delta A durante um período de tempo, né, dado pela eliminação do curto-circuito. Durante esse tempo, a máquina ela é acelerada por uma potência acelerante, já que o PM ele é maior que o P, que nesse caso é igual a zero, nessa condição, né? Então, quando o defeito do curto-circuito passa, a potência elétrica ela volta a ser transmitida ao barramento infinito, né? E assim P se torna maior que a potência mecânica. A potência elétrica ela se torna maior que a potência mecânica, fazendo com que a máquina freie até atingir uma velocidade síncrona, né, conforme a figura aqui no próximo slide, que é essa. Esse ponto F aqui, ele corresponde ao ponto onde tem uma velocidade relativa nula em relação à velocidade angular síncrona de referência a ômega-r. Nesse caso, né, nesse ponto, que ocorre o maior deslocamento do ângulo delta e também a máxima aceleração negativa. Nessa figura a gente ainda pode ver de forma sequencial como que a potência elétrica P, ela desenvolvida, né, pelo gerador, se comporta. Então a seta 1 aqui ela indica o momento que ocorre o curto-circuito. A seta 2 ela indica a aceleração durante o curto, com aumento de delta, né? Você vê que ele aumenta de delta 0 até delta A. A seta 3 indica a eliminação do curto-circuito. A seta 4 aqui indica a aceleração negativa com aumento de delta, né? E oscilação, né, em torno de um ponto de equilíbrio. Com aumento de delta, né, e a redução da velocidade.
Já a seta 5, ela indica a redução do ângulo delta e a oscilação em torno de um ponto de equilíbrio. Ou seja, quando ele estava aqui, né, do delta F, ele vai retornando aqui em direção à minha referência. Então, quando atinge, né, o ponto F aqui, como nesse caso o P é maior do que o PM, ocorre a frenagem, né, por meio de uma aceleração negativa, assim diminuindo o ângulo. Desta forma, então, o novo ponto de equilíbrio, né, final, ele vai depender da curva P por delta e da potência mecânica, né, para a condição final do sistema. Nesse caso, a curva P por delta final, né, a curva final, ela vai coincidir com a inicial, né? Assim como a potência mecânica e o sistema, ele retorna para o ponto de equilíbrio original delta zero, que é aqui embaixo. Então, generalizando, se acontecer uma modificação permanente no sistema, a curva P por delta, ela deverá se alterar na condição final e vai haver um novo ponto de equilíbrio. Agora, só para finalizar essa parte de estabilidade, de análise de estabilidade, um critério importante que tem que ser levado em conta, né, na hora de fazer uma análise de estabilidade é o de áreas iguais, onde é possível demonstrar que a condição de estabilidade, né, ela é dada por uma área de aceleração menor ou igual a uma área de freio, ou seja, se a área de aceleração, né, ela for menor que uma área de freio, então a gente pode falar que tem uma condição de estabilidade aí. A gente pode então concluir que algumas condições de operação do sistema, antes de ocorrer qualquer tipo de defeito, elas são fundamentais para analisar a estabilidade. Que essas condições, no caso, são a potência mecânica, a potência elétrica, a tensão de alimentação, a posição angular do eixo, né, representado pela letra delta, e a reatância da máquina em si. Equação eletromecânica. Como foi mencionado pela Ana e principalmente pelo Wigner, os distúrbios da rede elétrica causam alterações na posição angular das máquinas síncronas. E essa equação, seja essas alterações acelerando essas máquinas, acrescentando velocidade, seja diminuindo a velocidade, a desaceleração, a frenagem. É possível relacionar essas grandezas elétricas, esses distúrbios elétricos, né, com as grandezas intrínsecas, né, dessas máquinas mecânicas, que são os torques mecânicos, as equações mecânicas. A equação de oscilação, swing, é uma equação que faz a igualdade entre o torque de aceleração, TA, que vai ser igual ao produto do momento de inércia, vezes a derivada segunda da posição angular, que é a velocidade, que é a aceleração angular. O TA aqui, a gente vai ver melhor posteriormente, é o torque mecânico menos o torque elétrico. E a posição angular é a velocidade angular de ponto fixo menos a velocidade angular referencial, multiplicado pelo tempo mais a posição angular inicial. Essa equação já foi explicada pelo Wigner. Em regime permanente não há aceleração, pois não há diferença entre TM, que é o torque mecânico, e o torque elétrico. Operando como motor ou gerador. Essa diferenciação existe tanto quanto motor, tanto como funcionando em gerador. Em gerador, você tem uma velocidade externa gerando o torque mecânico, e esse torque mecânico, propiciado pela essa velocidade mecânica, cria-se uma tensão, uma corrente, e essa tensão e essa corrente fazem força oposta, ou seja, um torque em sentido contrário ao torque mecânico. Então, o torque de aceleração seria o torque mecânico menos esse torque elétrico. O mesmo funciona como motor. Você tem um torque mecânico de um lado
e torque elétrico do outro. Equação eletromecânica ainda. Essa equação aqui, que mostra o momento angular, a posição angular multiplicada por uma velocidade angular, é o resultado do movimento angular do rotor na velocidade nominal. E reescrevendo a equação acima de torque, a gente tem essa equação aqui, que ela vai dizer que o momento de inércia vezes a posição angular, a derivada acima da posição angular, que é igual ao TA, que é o TA, que é o torque de aceleração, que é igual ao torque mecânico menos torque elétrico. Se a gente dividir isso aqui pelo torque nominal, a gente vai ter o valor por unidade de cada um desses elementos, que é melhor para você estar manipulando. Pela definição, a energia cinética de um corpo em rotação na velocidade nominal essa equação aqui é da energia cinética. Percebemos que temos nela o momento de inércia. Então, fazendo manipulação aqui, jogando 2 para cima e a velocidade nominal ao quadrado para baixo, a gente consegue fazer essa igualdade aqui. Sabendo que a potência nominal é dada por Pn igual a velocidade nominal vezes o torque nominal, a gente define um H, que a gente vai chamar de constante de inércia da máquina, como sendo a razão entre a energia cinética que a gente tem aqui constante, por Pn. Então, isso aqui é intrínseco à máquina. E a gente usa essa constante para relacionar justamente essas grandezas elétricas da rede com as grandezas mecânicas da máquina. Então, a nossa equação de oscilação é dada por 2H, que é a nossa constante de inércia da máquina, dividido pela velocidade nominal, multiplicada pela sua posição, pela derivada segundo a sua posição, que vai ser igual ao quê? Ao Tm, que é o torque mecânico, menos o torque elétrico, aqui já em PU. Admitindo que o torque de valor de unidade por unidade seja aproximadamente igual à potência por valor de unidade e que também a velocidade angular relativa, a velocidade angular nominal sejam aproximados entre elas, a gente consegue rearranjar essa equação e que nos resulta na equação de oscilação ou equação de swing, que é a equação em que você tem duas vezes a constante de inércia da máquina dividido pela velocidade nominal vezes a derivada segunda da posição angular, que vai ser igual à potência mecânica menos a potência elétrica em PU. Essa equação aqui é a nossa equação de oscilação. Critérios de áreas iguais. A gente já definiu que a potência acelerante ela é a diferença entre a potência mecânica menos a potência elétrica em valores por unidade. Na curva P sobre a posição angular, a gente tem duas regiões onde a gente consegue perceber que há uma diferença dessa potência acelerante. Na região 1, a potência acelerante ela é positiva, então há uma aceleração desse rotor. Depois de um certo ponto da posição angular, a gente tem a desaceleração desse rotor, onde o PA ele é menor que zero, é região de freio. A gente vai fazer umas manipulações matemáticas para achar uma região do gráfico em que essas duas áreas sejam iguais, para que não haja nem a aceleração nem a desaceleração. Para isso, a gente tem que fazer algumas manipulações. Chamaremos de alfa duas vezes aquele momento de inércia da máquina sobre a velocidade nominal. Com a equação de oscilação, a gente pode escrever ela dessa forma, que está aqui. E podemos escrever a derivada parcial utilizando a regra da cadeia. E a gente substitui nessa equação aqui a derivada da posição angular por ômega e a derivada do ômega por PA sobre alfa.
O ômega vezes o derivado do ômega, então vai ser igual a PA dividido pelo alfa vezes a derivada da posição angular. Considerando que o ômega ele é igual à velocidade nominal menos a velocidade síncrona, a gente tem duas derivadas de cada lado. Tendo essas igualdades de diferencial, a gente então a gente iguala com integrais. E fazendo a manipulação dessas integrais, a gente chega no valor do ômega, como sendo esse aqui. Fazendo a equação, fazendo o gráfico dessa equação aqui, a gente chega nesse seguinte gráfico aqui, nessa seguinte figura. Podemos perceber 5 elementos distintos aqui, que é a potência mecânica, né, potência elétrica, e as três posições angulares, posição inicial, e equilíbrio e final. O que significa isso? Como foi visto no gráfico aqui em cima, quando a região, quando o PA é maior que zero, ou seja, a potência mecânica for maior do que a potência elétrica, haverá uma aceleração desse rotor. Essa área 1 é quando esse motor está acelerando. Acelerando. Quando o motor acelera, você tem como, em contrapartida, um maior incremento da energia, né, da potência elétrica. Então, ao aumentar a velocidade, aumenta-se junto à potência elétrica. De tal forma em que você iguala as duas na posição angular de equilíbrio, que deveria estar aqui assim, mas está um pouco para a direita. Tudo bem, o autor é cego. Nessa posição aqui, apesar das potências serem iguais, você ainda vem carregando a velocidade positiva. Essa velocidade positiva adiciona-se ainda mais potência elétrica do rotor dessa máquina, gerando o aumento dessa potência elétrica, que fará com que o PA seja menor que zero, que é essa região A2 aqui. O PA sendo menor que zero, a gente tem obrigatoriamente a desaceleração. Então, no início a gente tinha a aceleração até o ponto de equilíbrio e depois a desaceleração até o ponto final. Note que nesse ponto aqui as áreas são iguais. Aqui a velocidade era nula. Aqui teve a aceleração, a desaceleração. Quando as áreas forem iguais, essa é o critério das áreas iguais. Quando essas áreas forem iguais, obrigatoriamente aqui, nessa posição final, a velocidade é nula. Bom, uma outra forma de enxergar esse critério das áreas iguais é a gente olhando o seguinte. Para que a velocidade, inicialmente que ela é nula em ΔZ, ela volte a ser nula em ΔF, eu preciso que essa potência acelerante, né, que é a integral da potência acelerante, ela seja nula nesse intervalo também, que é o que acontece quando a área 1 é igual à área 2. Né? E esse critério, né, das áreas iguais, ele vai ser útil aí nesse entendimento do diversos fenômenos de sistemas elétricos de potência. E a gente pode observar um caso interessante, né, quando há um curto-circuito numa linha. A gente tem aqui um gerador, 12 linhas de transmissão, barramento, né, e ocorre um curto aqui, uma falha na linha de transmissão 2. Então, vamos observar aí o que acontece aí com o critério das áreas iguais. Eu tenho aqui essa primeira curva, a maior, que é a operação normal, LT1 e LT2 presentes. Opa. Essa curva de baixo é a curva com curto. E olha o que acontece aqui. Eu tenho essa área, né, que é a área da potência acelerativa. Eu tenho aqui ΔC, que é o ponto crítico, e eu tenho aqui uma área de frenagem, que ela vem aqui com a eliminação do curto na lei de transmissão 2. E é interessante a gente dizer o seguinte,
esse critério das áreas iguais, ele vai mostrar para a gente se, após a eliminação da falha, né, se o sistema vai voltar ao equilíbrio. Né? Através da análise dessas áreas, ou seja, se A1 igual a 2, eu posso saber se o sistema vai estar estável após a falha cessar. Então, isso é um ponto importante da análise das áreas iguais. Falando agora em termos de energia, a somatória das áreas, ela vai dizer para a gente que a soma se o que entra de energia cinética no sistema, ou seja, a potência acelerante, ela é maior que zero, o sistema vai ficar estável se ele for menor ou igual à soma das áreas que possam retirar energia cinética do sistema, que é a potência acelerante menor que zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu vou olhar que essa somatória das áreas, ela vai me mostrar, né, se após a falha eu vou ter estabilidade no sistema ou não. Bom, passando aí para o modelo eletromecânico simples, né? É um modelo, né, que leva enquanto as equações elétricas e mecânicas juntas, né? Que eu tenho aí uma modelagem para determinar de uma vez só a parte elétrica e a parte mecânica, né? Aí, a parte elétrica, a gente já viu que é pela curva P delta, e a parte mecânica vai entrar aí o torque, tá? O torque ele vai ser dado pelo momento de inércia, pela aceleração angular, tá? Um ponto importante é que a gente não vai considerar, né, na nossa análise sobre os números de polos e sobre conversão de variáveis mecânicas em elétricas, tá? Não vamos adentrar nisso. Essa constante de inércia que a gente vai utilizar nas equações, ela vai entrar aí em segundos e ela tem que estar na base do gerador, né, em megavolt ampere. Basicamente, se todas as outras variáveis estiverem na base, a gente pode utilizar ela. Se não, a gente precisa corrigir, obviamente, essa constante de inércia para usá-la adequadamente. Então aí a gente chega nessa equação, que é a equação do movimento angular mecânico, né? O que está escrito aí? Eu tenho a derivada segunda do ângulo, né? Que ela é igual a ômega n sobre 2h, que é a potência mecânica menos a potência. Ômega n é a velocidade angular nominal da máquina, tá? Da máquina que está girando. Essa equação aí, ela obviamente está levando em consideração o torque, né? Como a gente já viu anteriormente. Bom, em valores de PU, a gente consegue aproximar os torques das potências elétricas. Então, que é a forma mais utilizada, né? Ou seja, a gente vai utilizar mais, fazer essas contas mais em PU para poder adequar essas grandezas, né? A gente tem grandeza mecânica e grandeza elétrica. Então a gente coloca tudo na base do gerador, em MVA, para realizar esses cálculos. Aí a gente tem a fórmula da aceleração, tá? Que ela advém da de velocidade angular, né? Que eu tenho a derivada da velocidade angular sobre o tempo, tá? E é possível dar
originar um oscilador de segunda ordem que descreve a equação do sistema mecânico. Bom, a gente vai ver na figurinha a seguir que a gente pode modelar, né, essa equação eletromecânica como um oscilador de segunda ordem que vai descrever, né, o sistema e a potência ativa transmitida em função do ângulo também. Vamos ver aqui, ó. Aí a gente tem a potência mecânica que está entrando, eu tenho a potência acelerante, tem a aceleração ali, tem o ômega em rádios por segundo, frequência, aí volta ali, eu tenho essa equação que a gente já viu lá no começo, né? E está realimentando o sistema. Então, esse é o modelo eletromecânico que vai mostrar aí para a gente representar, né, juntando as partes mecânica e a parte elétrica, né? Iremos mostrar agora dois exemplos calculados para ver a questão da análise de estabilidade. O primeiro exemplo pede a curva PS e o ponto de operação da máquina ligado diretamente ao barramento finito. Os dados são de 0,3 P1 para a reatância transitória do gerador, a tensão do barramento finito, que é de 1 PU, e a potência, que seria a potência ativa de 0,9 PU, o fator de potência, que seria o cosseno de φ de 0,9, e o ângulo φ de 25,84 graus. A solução seria obter a tensão interna do gerador. Isso calculando aquela extensão a partir do valor de corrente da potência complexa. No caso, a potência complexa, a fórmula é igual a potência complexa igual a V vezes o conjugado da corrente. Porém, a tensão é 1. Nisso, a S é igual a I conjugado. Levando em conta isso, para calcular através do triângulo de potência e fator de potência, obtemos essa valor de potência, que seria igual a 0,9 mais J 0,436 PU. Porém, para achar a tensão interna do gerador, temos que somar o valor da tensão do barramento mais o valor da tensão dentro dele, interna, que seria 0,3, que seria a reatância transitória, vezes a corrente, que seria o conjugado da potência. Você pode ver que está sendo trocado. E isso dá uma tensão para a gente de 1,163 num ângulo de 13,46 graus. Através dessa fórmula que está mostrando na tela, sabemos que a potência entregue máxima do sistema ela é diretamente proporcional ao ângulo que está nela, o ângulo φ. Se o ângulo for igual a π sobre 2, temos a potência máxima. Porém, a gente não quer trabalhar nesses limites. Existem 3 tipos de ponto. Ponto 1, que é o do equilíbrio, que é antes do ponto máximo. Temos o ponto 2, que é ponto do equilíbrio estável, que seria o maior... É um ponto de equilíbrio estável. Ele está depois do pico. E o ponto 3, que seria a condição de limite de estabilidade, que seria a condição de limite de estabilidade ao ponto máximo dele, em potência em relação ao sigma, que seria o ângulo. Se nós viemos aqui, podemos pegar que o E dividido por XD dá uma corrente para a gente, porque é a tensão dividida pela resistência. E essa potência, essa corrente vezes a tensão da linha, dá uma potência para a gente. E essa potência está diretamente proporcional ao ângulo quinodíaso através do seno. E calculando a partir disso, aquela divisão ali, temos que P é igual a 3,877 seno de φ. Quer dizer, então, que a potência máxima em PU que o gerador ligado consegue é de 3,877 PU. Porque se você jogar π sobre 2 no gráfico, temos que é o ponto 3, que seria a condição de limite de estabilidade. A partir disso para baixo é a melhor condição. E se vimos, olhamos o ângulo, temos que o ângulo de operação do gerador é de 13,43. Logo, ele está dentro do padrão estimado para a condição de equilíbrio. E a potência dele é de 0,9 PU, que está abaixo da potência limite dele. No exemplo 2, temos a questão seguinte. Aplicaremos um critério nas áreas iguais a um caso bem simples de curto-circuito em uma barra, suposta como um barramento infinito, a qual se conecta a um gerador. Observamos que estamos trabalhando em um caso idealizado de barramento infinito, que apresenta uma contribuição infinita para a corrente de curto, a qual não será o objeto da nossa análise. A reatância total entre a tensão interna e a barra é de 0,4 PU, e a tensão interna do gerador fixado é de 1,1 PU. A potência elétrica fornecida ao barramento é de 1 PU. Vamos determinar o ângulo crítico da abertura do curto-circuito
ou de eliminação do curto para que o sistema permaneça estável. Nisso, vamos determinar o ângulo critério de abertura disso, que seria o σc. Como vimos, então, para tentar ver esse ângulo de abertura em relação ao gráfico de P por sigma. E temos 3 pontos de operação, que seria σ1, σc e σ2, que seria π menos σ1. Para obter o ângulo σ1, vamos usar uma seguinte equação, que é 1, que é a tensão, a potência média, vezes 1,1, que seria a tensão do gerador, né? 1, de novo, cadê o 1? E dividido por 0,4. O 0,4 seria a tensão interna da barra. A tensão interna do gerador, desculpa. Seno de φ. Se vocês vão lá fazer bonitinho para passar os termos, você consegue achar que o σ1 é igual a 0,32 radiano por segundo. É rádio, né? Não é por segundo porque é uma rotação. σ2 é só você fazer a subtração de π menos σ1, que seria 2,77 rádio. Nisso, temos que a curva potência sigma é dada pela expressão de valor por unidade igual a 2,75 seno de φ. Podemos ver no gráfico o máximo de potência máxima dela obtida é 2,75. Em função do seno de φ. Se você pega... nesse caso é 2,75. Ok. Se você tem a potência mecânica fixada em 1, que nem está dado pelo exemplo, o exemplo deu igual a 1, o grafo fica desse jeito: potência mecânica, potência máxima e as áreas dele. A área de aceleração é estabelecida pelo retângulo A1, que seria isso aqui, que seria σ1, σc. Você faz a subtração de C menos 1 vezes 1, você vai dar a área 1, aqui na primeira forma. A área 2, ela simplesmente é o P máximo, né, menos cosseno de C, menos cosseno de σ2, menos esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é σ2 menos σ1. Impondo a condição de estabilidade, que é igual a 1 é igual a 2, no caso, essa área é igual a essa, temos que, para calcular a área de A2, desculpa, a área de A2 não, para calcular, né, no caso, o ângulo crítico, nós temos que Pn é igual a questão σc menos σ1, que isso aqui seria a área, o triângulo 1, triângulo 2, desculpa, esse triângulo aqui, que é igual o triângulo não, o retângulo 2, que é igual ao retângulo 1. Temos que é igual a P1 vezes cosseno de σc menos cosseno de σ2, menos Pm, cosseno de σ2 menos cosseno de σc, que no caso é esse retângulo aqui, que também é igual a esse. Se fizermos a relação de troca, bonitinho e tal, igualando os dois, sabemos que Pm de σ2, σ1 mais o P1, se você fazer a multiplicação aqui, P1 cosseno de σ2 e P1 cosseno de σc, passando o σ2 para o outro lado, você consegue achar P1 cosseno de σc. Nesse caso, se a gente for pegar e substituir os valores numéricos, temos que 1, que seria o Pm, vezes a diferença dos ângulos, que foi achado, mais P1, que foi 2,75, que é máximo, vezes cosseno de σ2, que também foi achado, vai dar 2,75 cosseno C. Nesse caso, se fizermos a conta, vimos que o valor é esse, vai dar menos 0,164, igual a 2,75 cosseno de C. Se você passa o 2,75 cosseno de C e faz o cosseno menos 1, você vai achar que o ângulo crítico é de 1,73 rádio. E esse ângulo é crítico para a eliminação do curto. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente
Nossa referência aí foi o Zanetta, o livro de Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. Muito obrigado.